Boa noite, tudo bem? Olha, vamos falar um pouquinho em pequenos vídeos sobre educação de filhos e esses vídeos vão para o IGTV, tá bom? Olha, nós vamos falar sobre pais sadios. Quem são eles? Esses pais são observadores, eles não assistem os filhos crescerem e se desenvolverem. Eles não são frouxinhos, eles não deixam a vida desses filhos soltas. Pelo contrário, eles imprimem critérios. Imprimir critérios é, de alguma maneira, dizer para os filhos com clareza, com todas as palavras, nominar, usar um bom vocabulário para ensiná-los o que é certo, o que é errado, o que é falso, o que é verdadeiro, o que é mentira e o que é verdade, o que é feio e o que é belo, de maneira contundente, tá bom? São pais que se sacrificam o suficiente pelos filhos, que não querem uma vida mansa, uma vida livre de preocupações e de compromissos, que são protagonistas e que são hierárquicos. Tá? Hierarquia é porque quem exerce autoridade são os adultos da família. As crianças não exercem autoridade, elas têm o seu protagonismo, sim, mas é um protagonismo numa escala inferior ao pai e à mãe. Por que o pai e a mãe sabem mais? Porque viveram mais. Tiveram mais tempo de pensar, de viver, de comparar as coisas da vida, então hoje eles podem ensinar, né? Os filhos vão ter o seu protagonismo um dia, hoje não. Eles são pais que dão exemplo, ensinam pelo exemplo, que amam e disciplinam. Outro dia eu estava conversando com alguém e disse assim para ela: o amor, não basta o amor. Para educar não basta amar, só o amor não basta. Hoje, mais do que nunca, a gente tem que estudar um pouco sobre educação, porque a sociedade está complexa, as pessoas estão complexas, então a gente tem que ser pais mais de categoria, que ouve vídeo, que estuda, que conversa com pessoas, que pede orientações, que lê bons livros, né? E pais também que engendram, instalam, fazem de tudo para que as virtudes, todas as virtudes humanas, as virtudes vindas dos valores universais, se instalem dentro dos filhos, né? Os valores são valores teóricos. Os valores se transformam em virtudes quando dentro do comportamento da pessoa. E são pais que dizem mais não do que sim, porque a criança é movida pelo princípio do prazer, sempre, né? E ela precisa das tesouradinhas naturais próprias da educação. O importante é que o não seja dentro de um clima de cordialidade, de serenidade, de afetividade, mas tem que dizer não e tem que exigir. Então, para exigir, a gente tem que fazer o quê? Favorecer, facilitar alguns obstáculos, como eu digo que não é barreira, mas ir deixando a vida dos filhos um pouquinho mais difícil, a cada mês, cada 3 meses, à medida que a criança vai avançando no seu desenvolvimento, porque ela é muito capaz, ela é muito competente. Tá? Então, os pais que acham que a criança de 4, tratam a criança de 4 como se tivesse 3. A de 6 como se tivesse 5 ou 4. Os pais não veem que de 0 a 7 anos sai da frente, é uma velocidade o desenvolvimento dessa faixa etária, né? Então, também educar com consistência e com regularidade. Gente, regularidade é a chave. O que não pode ter e que acontece muito são oscilações nas exigências, nas regras, nas consequências, tá? Isso, na verdade, deseduca. Então, tudo que educa tem que ser todos os dias, tem que ser aplicado todos os dias. A criança tem que treinar, exercitar, né? Fazer, executar. Outra coisa é que nenhuma pessoa é feliz se ganha tudo. Não é. Então, ou se ganha muito, né? Então, as crianças têm que aprender a brincar mais vezes com brinquedos. Vocês já perceberam que elas têm tantas coisas que elas brincam uma ou duas vezes e querem outro, querem outro, querem outro? E isso favorece a ansiedade.
todos na família devem se ajudar mutuamente. Então, as crianças crescidas, os adolescentes, devem trabalhar não só para eles, o quarto deles, as coisas deles, os brinquedos deles, o material deles, não, absolutamente. A casa é uma empresa, a casa é para todos, tudo é de todos. Então, todos trabalham pelo bem dos outros também. Então, tem que se fazer, ajudar a limpar áreas comuns, né? A fazer comida para todos, a tirar a mesa que todos comeram, sempre com essa mentalidade de sair do egoísmo, do egocentrismo, do meu, tá? E ensinar a dominar os impulsos. Porque se a criança atrasa um pouco essa ânsia que ela tem de satisfação, ela vai ser muito mais forte, vai enfrentar os problemas da vida de jovem e de adulto com muito mais categoria. Não basta saber, tem que fazer. Então, tá, mãe, eu sei, tem que fazer, tem que executar. Que trabalho os filhos de vocês fazem com as mãos, né? Porque só estudar é muito pouco. Eu sempre disse isso. Estuda perfeito, a tua profissão é ser estudante, mas é também ajudante da casa, né? Cuidar do quarto para depois cuidar do emprego. O errado não pode fazer nunca. O errado é inegociável. A gente não aceita, os pais não podem aceitar o errado, não podem descaracterizar o errado, não pode ter consequência pequenininha pelo errado. O errado é errado, né? As crianças têm que trabalhar com essa noção de simplicidade, de palavras claras. Certo é certo, errado é errado. E toda má conduta deve ter consequência, assim como as condutas boas, adequadas, sadias, que dão alegria para os pais, têm que ser altamente exaltadas, para a criança não perder a motivação. Ela aprende de uma maneira muito simples, as crianças aprendem, pela reação dos pais, ao que é bom e ao que não é bom. E o tom do não, quando se precisar dizer o não, o tom do não, a postura do pai, da mãe, do educador, é que define a ordem dada. Então, existe não que é quase sim. Tem pais, ou mães principalmente, que dizem um não com uma cara de sim, um não tão duvidoso. E outra, todo mundo deixa, todo mundo faz, não é critério na educação. Então, os pais têm que esclarecer o que nessa casa, nessa família, é bom, o que não é bom. O que é adequado, o que não é adequado. Simples assim, de uma maneira muito clara, tá? Feio e bonito. É aceitável e não é aceitável, tá bom? Essas são diquinhas em relação a várias coisas que eu vou dando para vocês, tá bom? Dicas de educação. A gente volta a conversar. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!